Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. E hoje nós vamos contar uma história que vai ser do quadro Criminal Case, tá? A respeito da advogada Carolina Magalhães, que faleceu aos 40 anos de idade em 2022. E agora, somente 2 anos depois, é que a polícia realmente acreditou que ela não tirou a própria vida, mas sim que uma outra pessoa fez isso, que no caso era o namorado dela. Graças à família dela, ao empenho do irmão, tudo isso está sendo feito agora, tá? Esse homem, ele já está foragido da polícia e eu espero que ele seja preso o quanto antes, porque o que ele fez não tem nome, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostar, deixa um like, compartilha, se inscreve. Se tornem membros aqui do canal, do nosso grupo do WhatsApp também, porque vocês vão ser notificados sempre quando tiver vídeo novo, tá bom? E uma coisa que eu quero agradecer e pedir novamente é os emojizinhos que vocês estão deixando para mim lá nos comentários. Qualquer pontinho, gente, letra, figurinha, like, dislike, coração, florzinha, enfim, qualquer emoji que vocês colocarem, o YouTube já considera como comentário e assim a gente vai poder dar continuidade ao nosso trabalho aqui no YouTube. Tem o nosso e-book também que você nos ajuda muito comprando, tanto o nosso trabalho quanto a saúde também do nosso filho Gael, que tem 5 anos, é TEA e está fazendo atendimentos particulares porque o SUS, por enquanto, não chamou ele e tem 1.703 crianças na frente dele. Tá bom, gente? Então, conto com vocês também para conhecerem o nosso outro canal, Castelos do Tempo, tá bom? Recado dado, agora vamos logo para a história. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. A Carolina Magalhães, quando ela faleceu, ela tinha apenas 40 anos de idade. Ela era uma advogada bem-sucedida, tinha 2 filhos adolescentes que ela criou praticamente sozinha. Essa história, gente, é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e é uma história que me tocou bastante porque uma vida foi tirada de uma forma tão covarde. A Carolina, ela é descrita ainda por pessoas que trabalhavam com ela como uma pessoa extremamente doce, sorridente, tinha alegria de viver, tinha muitos sonhos, era considerada sonhadora, aquela mulher que ainda acreditava no príncipe do cavalo branco, mas infelizmente ela encontrou uma criatura terrível no seu caminho que destruiu todos os seus sonhos e também da sua família, porque ela deixou órfão 2 filhos. A Carolina, ela se envolveu com um advogado chamado Raul Rodrigues Costa Lages, provavelmente sem saber que no ano de 2018 ele já tinha recebido uma medida protetiva da sua ex-mulher. No caso, ela fez uma queixa por violência. Isso aconteceu em 2018 e ele não poderia se aproximar dela, dependendo ali quantos metros, quantos quilômetros, não sei como é que funcionava. Mas eu acredito que a Carolina, mesmo sendo advogada, não tinha essa informação, porque talvez isso teria mudado o rumo das coisas e ela não teria namorado com esse homem, se é que eu posso chamar ele de homem. Só que 1 ano depois dela ter conhecido o Raul, ela finalmente aceitou o pedido de namoro dele. Ele também era advogado, aparentava ser bem-sucedido e também muito galanteador, vamos dizer assim, mas ele sempre teve casos com outras mulheres e a Carolina, ela acabou descobrindo um desses e eu acho que foi por causa disso que a briga se tornou mais feia e os fatos, infelizmente, aconteceram da pior forma possível. Com o tempo de namoro, a Carolina ela começou a se distanciar dos amigos dela, e isso até mesmo de amigos muito próximos, amigos do trabalho, sempre a convidavam para ir em alguma festa da empresa ou para eles irem em algum outro lugar passear, e ela sempre dizia que não dava, ela dizia que tinha algum problema, que não podia ir, mas os amigos mais próximos sabiam que na verdade era por causa do Raul. Ele tinha uma verdadeira obsessão em cima da Carolina, ele achava que ele era dono dela e que ela tinha a obrigação de pagar as contas dele. Para vocês terem uma ideia, esse homem ele fazia academia e era ela quem pagava. Quando é um casal, às vezes um não tem dinheiro, o outro tem um pouco mais, tudo bem. Mas no caso dela não era assim, ela tinha quase que uma obrigatoriedade de pagar os luxos do seu namorado. Isso começou a incomodar muito ela também. Ela desabafava muito com uma amiga de trabalho e ela falava que não estava mais aguentando,
que ela não sabia mais o que fazer. Quando eles brigavam, gente, para vocês terem uma ideia, esse homem, ele ligava para o escritório dela cerca de 20 vezes através de números diferentes. Então ele ia em telefone público, ele comprou mais de um chip, ele simplesmente a perseguia de todos os lados. E isso começou a assustar também bastante os amigos dela, que ele poderia talvez mais tarde fazer algo de ruim contra ela, e infelizmente isso aconteceu. Com o tempo, as brigas entre os dois se intensificaram muito, incluindo episódios em que o Raul chegou a segurar o pescoço dela com bastante força. Ela sabia que era um relacionamento tóxico, mas ela não conseguia se livrar dele, porque provavelmente ela era bastante apaixonada por ele ainda, mas as coisas começaram a mudar. Um mês antes do seu falecimento, a Carolina ela mandou um e-mail para ela mesma dizendo a seguinte frase, tá? E eu vou ler para vocês. Abre aspas. Tenho convicção de que ele me faz mal, mas eu preciso de forças para acreditar nisso. Fecha aspas. Ou seja, ela tinha um sentimento por ele, ela sempre achava que ele poderia mudar, que não era bem aquilo que ia acontecer se eles ficassem mais tempo juntos, que o ciúme dele ia parar, que o interesse dele também financeiro ia dar uma freada, mas não foi isso que aconteceu, porque eu não sei nem se ele trabalhava, tá, gente? Porque ela tinha um escritório, ela tinha sócias também, mas eu não sei se ele chegou a trabalhar com ela. Ele era um bom vivan, ele é um bom vivan. Hoje ele está provavelmente escondido, porque a polícia está atrás dele 2 anos e 2 meses depois, graças ao irmão dela, que não acreditou no caso dela ter se jogado, porque foi isso que ele falou, que ela simplesmente caiu do 8º andar do prédio onde ela morava, simplesmente por vontade própria, e não foi bem isso que aconteceu. Em uma tentativa de se afastar de Raul, a Carolina ela aceitou o convite das amigas que estavam no México. Ela foi praticamente fugida, escondida, ela não avisou ninguém além dos filhos, porque ela não queria que o Raul soubesse. Ela passou cerca de 1 semana, 2 semanas mais ou menos nesse país com as amigas, que ela tinha muitas amigas que gostavam dela. Fizeram um vídeo e ela estava extremamente feliz nesse vídeo, justamente porque ela não estava ao lado dele. Porque quando ela estava ao lado dele, ela sempre estava muito tensa, muito pensativa. Nessa ida ao México, quando ela retornou, ela descobriu uma traição do Raul, pelo menos uma das, porque dizem que ele traiu ela com outras mulheres também. Ele pediu desculpas, ele pediu perdão, ele disse que ia mudar, que aquilo tudo não ia mais acontecer. Só que é aquela coisa, né? Eu prometo que não vou fazer mais, mas na mesma hora já está fazendo. O Raul, ele prometeu mudar, mas ele também logo depois começou com ameaças, e ameaças bem graves contra a Carolina, dizendo inclusive que ele poderia acabar tirando a vida dela. Em 24 de junho de 2022, a Carolina ela entrou no elevador do seu prédio exatamente às 19h31, como mostra as câmeras de segurança. Ela tinha um apartamento em Belo Horizonte e o Raul ele já estava praticamente morando com ela, mas sempre que ela saía com ele a expressão não era boa, e nesse momento que ela entra no elevador às 19h31, provavelmente eles já tinham tido algum tipo de discussão, porque ela não estava com uma expressão nada boa. E eu pelo menos, tá, gente? Tive a impressão dela estar chorando. Tem uma parte do vídeo, quando ela entra primeiro, que dá para ver uma expressão de alguém que está cansado, alguém que não está feliz. Por volta das 20h45, o Raul desceu até a portaria para buscar lanches que eles haviam encomendado. Os filhos dela ainda estavam em casa. E logo depois também os filhos acabaram saindo, acredito que perto das 21h, para assistir um jogo ou alguma coisa semelhante. Eles tinham um compromisso, até não foi um compromisso tão demorado, porque logo depois também eles voltaram para casa. E foi nesse momento que os filhos não estavam em casa que o Raul agiu. Após a saída dos filhos de Carolina de casa, eles tiveram uma briga bastante intensa, isso segundo relatos dos vizinhos, que ouviram passos muito rápidos no apartamento, seguidos por um barulho muito forte, como se algo estivesse caindo no chão da sala, algo pesado, que pode ter sido também a Carolina. 10 minutos depois, houve um segundo estrondo, que foi quando a Carolina chegou ao solo depois de ter caído da janela do 8º andar. O porteiro do prédio relatou que às 23h11 ele viu o sensor da luz externa acender. Ele foi verificar para ver o que tinha acontecido. Foi quando ele encontrou a Carolina já provavelmente sem vida
no chão desse prédio, tá? O Raul ele foi avisado porque bem na hora que ele estava saindo com sacolas, ele trocou a roupa de cama toda do casal, botou na máquina de lavar, deu tempo dele fazer um corte naquela grade de proteção, ele levou essa grade de proteção até o lixeiro da cozinha, deixou lá e também guardou a tesoura que ele utilizou para isso. O delegado falou que ele fez uma espécie de círculo muito bem feito, mas também que era um pouco ovalado, ou seja, para conseguir jogá-la daquela altura do 8º andar, para que ela passasse, né, de uma forma, digamos assim, mais fácil, e ele estava saindo de fininho, falando com alguém no celular. Ele pegou as roupas, provavelmente, que ele tinha utilizado, ele botou tudo em algumas sacolas e estava levando, que foi quando o porteiro chamou ele para dizer que provavelmente era a esposa dele que tinha caído daquela altura toda. E olha a surpresa do porteiro, ele disse que ele não deu importância nenhuma. Ele até saiu, foi correndo, chegou lá, simulou que estava numa ligação, só que o porteiro, se eu não me engano, foi o porteiro que chamou a ambulância para fazer o primeiro atendimento dela, e o Raul foi para a rua nesse momento, não ficou perto do corpo da esposa, sentou lá no carro dele, ficou lá por um tempo, depois ele guardou as mochilas que ele tinha armazenado, porque quando a ambulância chegou, ele começou a se fazer de bom moço, tá? E logo depois a polícia chegou também, só que foi a polícia militar, não foi a polícia civil, que geralmente é quem trata desse tipo de ocorrência, tá? E o que aconteceu? Segundo testemunhas e o irmão da Carolina também, a polícia ela pecou muito a militar, tá? Nesse momento, porque eles não pediram para ver as câmeras, tá? Então, através das câmeras, deu para notar que o Raul estava mentindo a todo momento, porque ele disse que escutou um som de dentro do elevador por volta das 23 até as 23 horas e 11 minutos. Então, não tinha como ele estar lá, porque ele não estava no elevador no momento em que ele disse para a polícia. Então, a mentira já foi descoberta logo ali, só que nada contra ele foi feito. E qual foi o resultado da autópsia, da necrópsia dela? É que provavelmente ela já tinha se machucado bastante dentro do apartamento antes dela cair. Ela estava com um corte profundo na cabeça também e algumas marcas nas costas. Então, talvez aquele primeiro som que os vizinhos escutaram, na verdade, tenha sido a primeira queda dela dentro do apartamento e ele, logo depois, então, fez o que fez. Mesmo os horários do Raul não batendo com o que a polícia tinha recebido de informação, nada contra ele foi feito e ele acabou indo embora. Eu não sei nem se no sepultamento dela ele apareceu. Só que uma coisa também, o Raul ele tentou fazer uma limpeza bem rápida no apartamento, só que não adiantou, porque quando a polícia civil foi para investigar melhor o caso, eles têm ali um líquido onde aparece vestígios de sangue, eles usam acho que algum raio laser também, e foi identificado várias manchas de sangue dentro do apartamento, ou seja, ela já tinha levado provavelmente um grande golpe, sim, dentro do apartamento dela. O irmão da Carolina, que também é advogado, ele apontou falhas graves na investigação, como, por exemplo, a omissão de provas importantes, incluindo imagens de câmeras de segurança, só que ele reuniu evidências que levaram à conclusão de que foi o Raul o responsável pela morte da irmã dele. Então, esse trabalho todo teve essa reviravolta, fica até arrepiada, gente. Esse caso deu essa reviravolta também graças ao empenho do irmão, que tinha certeza que a irmã dele, alegre do jeito que era, feliz pelo menos longe do namorado, que já era meio namorido, ele já morava praticamente com ela, ele tinha certeza que não havia sido a irmã que tinha feito aquilo, até pelo próprio comportamento do Raul, e porque ele presenciou também as mudanças de comportamento que a Carolina teve enquanto ela namorava com esse homem. 2 anos após essa tragédia, em 2024, Raul Rodrigues Costa Lages, ele foi formalmente acusado de homicídio, triplamente qualificado, e hoje ele se encontra foragido. Vou deixar a foto dele aqui para vocês. Se vocês verem esse homem na rua, gente, liguem para a emergência, para o 190, façam o que puderem para que ele seja preso. Claro, ninguém vai confrontar uma criatura assim, mas se vocês verem alguém passar, é sempre bom chamar a polícia, porque hoje provavelmente ele deve estar, se ele ainda está no Brasil, com certeza ele está com uma aparência muito diferente dessa que ele estava na foto. A família de Carolina continua buscando justiça, apontando várias negligências no caso e inconsistências no laudo da necropsia. Especialistas indicam que a Carolina, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, ela sofreu agressões fatais
antes de cair, entre aspas, né, do prédio do 8º andar. E os detalhes reforçam que o seu falecimento não foi algo como ela tivesse feito uma besteira com ela mesma, no caso, né, ter se jogado, mas sim que outra pessoa fez isso. Isso, infelizmente, lembra um caso muito triste. Eu não tenho esse caso aqui no canal, tá? Envolve a Isabela Nardoni. Foi quando, né, o pai dela cortou também a rede de proteção do prédio e a jogou lá de cima. Então, me lembrou bastante alguns pontos também desse caso. Claro que são situações totalmente diferentes, estamos falando de uma pessoa adulta, mas os vizinhos escutaram, só que eles acharam o quê? Que era uma briga de casal, que não passaria disso. Mas ela já estava muito ferida quando ela caiu e uma coisa a polícia falou: o que ela apresentava no corpo de golpes não era compatível com o tombo que ela levou, no caso, né? Quando ela caiu, então, desse andar, que não era um dos mais altos. É difícil alguém também sobreviver a uma queda daquela. Mas tudo hoje indica que foi realmente o Raul, e vendo pelas imagens das câmeras, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma que tenha sido esse homem obsessivo que acabou com a vida de uma família inteira, porque até hoje os pais da Carolina também estão bem debilitados, eles têm depressão por causa do que aconteceu, eles choraram bastante em uma entrevista que eles deram e que eu assisti pelo YouTube, uma coisa muito comovente. A Carolina, ela era muito jovem, ela tinha apenas 40 anos de idade, gostava de sair, gostava de ficar com a família, com os filhos, e tudo isso foi tirado brutalmente dela. É um caso muito triste, eu fiquei bastante comovida mesmo, porque ela tem praticamente a minha idade, eu tenho 41, ela tem 40, mas eu fico imaginando a situação dos filhos, porque quando os filhos chegaram e perceberam o que tinha acontecido, dá para ver o sofrimento dos dois. Um coloca, inclusive, um capuz no rosto, puxando, né, dizendo que aquilo não era verdade, que a mãe jamais faria uma coisa dessa. Mas eles também criaram uma certa desconfiança com o Raul, até porque ele não fez o papel de marido. Ele não ficou ao lado dela na ambulância, ele não fez nada disso. Então, ficou muito nítido, ficou muito na cara, assim, que foi ele que fez alguma coisa. E eu espero, mas eu espero mesmo que muito em breve ele esteja onde ele merece, que é atrás das grades, tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A história é uma história complicada, mas a gente também apresenta casos criminais aqui no canal, que geralmente são às quartas-feiras, tá, gente? Então, assim, se vocês acham que aconteceu alguma outra coisa, deixa aqui para mim no comentário. Qualquer símbolozinho, como eu falei, vou repetir, tá, gente? Qualquer símbolo, pontinho. Ai, Bruna, não gosto de digitar, tenho preguiça, não tem problema. Bota uma florzinha, qualquer coisa que vai ajudar muito o nosso engajamento, tá bom? E eu quero saber a opinião de vocês também desse caso, mas para mim tá muito nítido. A Polícia Militar, ela enviou uma nota dizendo que tudo o que eles fizeram depois foi repassado para a Polícia Civil, que é, no caso, o órgão que cuida desse tipo de evento, que eles foram lá somente para registrar a ocorrência, mas que não era, de certa forma, o trabalho deles olharem nas câmeras, porque as câmeras ajudaram muito a descrever o que realmente teria acontecido naquela casa, e ele foi tão esperto que ele esperou os 2 meninos saírem de casa para começar a briga com a sua namorada, com a sua esposa, né, que já estavam morando junto há algum tempo, tá bom, gente? Então essa foi a nossa história de hoje. Um beijo bem grande para cada um de vocês. Continuem aqui no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar esse trabalho que é tão difícil de fazer, porque tem outros canais bem famosos com o mesmo nicho da gente, então a concorrência ali é brava mesmo. Mas eu conto com o carinho e o apoio de vocês. Obrigada também pela torcida, pelo meu filho, pelo Gael, né, meu filho do Vlad, que nasceu uma criança tão especial em todos os sentidos, tá bom? Não esqueçam, compre o nosso e-book também, que o precinho tá muito justo, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau. Obrigado! District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.